Glória a Deus, boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto no seu lar essa noite e queremos convidar você, a sua família, para louvar o Senhor conosco essa noite. Assista o vídeo até o final. Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. E já no início, nós queremos pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe os vídeos com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos, com seus vizinhos. Nos ajude a estar levando a palavra de Deus a mais vida, a mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Então essa noite, feche os seus olhos aí onde você estiver e adore o nome do Senhor conosco, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nessa noite nós queremos te exaltar, aleluia. Queremos te entronizar nessa noite, te dar nosso louvor, a nossa adoração a ti. Então receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração essa noite, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E se você conhece a letra desse louvor, cante conosco, aleluia, aleluia. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera se encontrar, bem mais que o filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando de um peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, nessa noite nós queremos, Senhor, entronizar o teu santo nome. Queremos bendizer o teu santo nome nessa noite. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos
corações essa noite. Traga alegria aos corações essa noite. Você que se encontra aflito essa noite, receba a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba a salvação essa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladará. Pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento de sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como a terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém? Aleluia, Jesus, Pai, essa é a Tua palavra nessa noite. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha e fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu vou dividir essa passagem em dois tópicos. Primeiro, a fé, ela produz em nós o milagre, amém? Pela fé nós vemos que os antigos do passado, eles alcançaram a promessa. Por meio da fé, o milagre foi produzido na vida deles, eles acreditaram. Igual nós lemos no começo, a fé, ela não é algo que a gente vê, que a gente toca. Não, é coisas que a gente espera, mas é um fato que a gente não vê. Eu creio que você, por exemplo, você tem um sonho de ter uma casa própria, você crê que você vai ter. Talvez você não tenha nem condição
aquilo. Mas a sua fé, a fé que você tem dentro de você, te faz acreditar que você vai conseguir. Por quê? Porque nós sabemos o Deus a quem nós temos crido. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos o tamanho do Deus que nós servimos, nós sabemos que as bênçãos, que as promessas vão se cumprir na nossa vida. Assim como Abraão creu, assim como Sara creu, assim como Noé creu, eles tinham fé. E Deus falou para eles uma coisa que iria acontecer e eles não tinham em vista. Mas pela fé, eles sabiam que ia acontecer. Por quê? Porque eles sabiam que o Deus que eles serviam jamais falha. É um Deus que não falha, um Deus que nunca vai falhar. Amém? E no capítulo de Mateus 17, a Bíblia, ela vai nos contar de um jovem possesso de demônios. E ali os discípulos tentam expulsar o demônio daquele jovem e eles não conseguem. E daí eles perguntam ali no versículo 19 de Mateus 17, eles perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? E no versículo 20, Jesus responde, pela pequenez da vossa fé. A fé, ela é fundamental na vida do cristão. Porque como nós lemos aqui no começo da Bíblia, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé, irmãos. Ah, missionária Fran, mas eu estou passando por um problema tão grande na minha vida. Eu sei. É difícil a gente passar por dificuldades e a nossa fé continuar inabalável. Mas foi isso que o nosso patriarca Abraão, que é conhecido como o nosso pai na fé, foi isso que Sara fez. Eles creram contra a esperança. Eles não tinham esperança. Não tinha nada que eles pudessem olhar e tocar e apalpar e dizer, não, isso vai acontecer, não. Mas eles creram em algo que eles não viram. Mas eles tiveram fé. Eles acreditaram. Porque eles sabiam que o Deus que eles serviam, o Deus que fez a promessa, aleluia, Ele é fiel para cumprir. E Jesus fala para eles, pela pequenez da vossa fé, vocês não conseguiram expulsar esse demônio. E ele continua, e ele fala assim, ó, em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de uma mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar, e ele passará. E nada vos será impossível, aleluia. Jesus disse, se vocês tiverem fé, preste atenção, irmão, que Deus fala, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de uma mostarda, não. Como um grão de mostarda. Por que como um grão de uma mostarda? Porque o grão de mostarda, não sei se vocês já viram, eu tinha na minha casa, não sei onde eu coloquei, vou ver se eu acho depois. Se não for através de uma lente, a gente não consegue ver ele com nitidez. Mas por que Jesus comparou a nossa fé como um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, sendo tão pequeno, quando ele é plantado, durante um ano, ele cresce muito rápido. E os galhos dele são muito grandes, chegando de 2,5 metros até 3 metros de altura, de comprimento, e ele é forte. Então Jesus quis dizer que se nós tivermos uma fé grande, aleluia, é isso que ele quis dizer quando ele disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como ele, uma fé que cresce rápido, aleluia, uma fé grande, uma fé que a gente olha para, que as pessoas olham para mim e para você e não dá nada, assim como a gente olha para o grão de mostarda, a gente nem enxerga ele. Mas a força que ele tem, aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Tenha fé. Por mais que vocês sejam pequenininhos como um grão de uma mostarda, a fé que está dentro de você, ela tem que ser uma fé grande, uma fé crescente, aleluia. Amém? Em Gênesis, eu
quero ler aqui também para você em Gênesis, no capítulo 22, do 1 ao 5. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, tá? Só um minuto, por favor. Abram aí na Bíblia de vocês, Gênesis 22. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 5. Amém? Diz assim: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abardou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e a Isaque seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, aleluia. E depois de adorarmos, voltaremos a vós, aleluia. Esse versículo é muito forte, essa passagem é muito forte, porque a Bíblia fala, Deus fala para Abraão: toma teu filho, teu único filho. Mas aí tem muita gente que pensa, mas ele não tinha Ismael? Sim, ele tinha Ismael, mas o filho da promessa era Isaque. Então Deus fala para Abraão: toma teu filho Isaque, a quem tu amas, e oferece. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que a fé, a obediência, o segundo tópico dessa mensagem é a obediência a Deus, ela traz um milagre até nós. E Abraão ali, ele obedeceu a Deus. Abraão, ele não questiona Deus. Pelo contrário, Abraão se levanta e ele obedece a Deus. Abraão pega Isaque, o filho da promessa, e a Bíblia diz que Abraão sobe aquele monte, e ali Abraão durante o caminho, imagina Abraão como que estava, só que Abraão sabia, aleluia, que o Deus que fez a promessa para ele, que o Deus que prometeu a ele, que a herança dele e a descendência dele iria ser mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia do mar. Então Abraão, ele não teve medo, ele sabia que Deus, o Deus que fez a promessa na vida dele, não ia tomar a promessa dele. E ele diz assim no versículo 5, e disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o jovem iremos até lá. E depois de havermos adorado, aleluia, voltaremos a vós. Abraão disse: nós vamos lá, nós vamos adorar. Mas não foi isso que Deus disse para Abraão. Deus falou para Abraão: traz o menino e oferece ele uma oferta em sacrifício para mim. Mas a fé de Abraão era tão grande, aleluia, e por isso que ele é chamado nosso pai na fé. A fé de Abraão foi tão grande que ele falou: eu não vou entregar meu filho para sacrifício. Eu vou subir com meu filho. Nós vamos adorar o nome do Senhor e vamos voltar. E por que Abraão não teve medo? Sabe por que Abraão creu que ele iria voltar? Que ele poderia falar: não, eu subo e depois eu desço. Mas ele falou: não, nós vamos subir. E depois de havermos adorado, nós voltaremos para vós, aleluia. Por que Abraão disse aquilo? Porque quando a gente conhece a Deus, aleluia, quando nós sabemos as promessas que Deus fez na nossa vida, nós não temos medo de perdê-las. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então você que está aí do outro lado dessa noite, aleluia, eu não sei como que está a sua vida essa noite. Eu não sei como que está a tua situação financeira. Eu não sei como está o teu casamento.
Não sei como está a sua saúde, mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite. Se você tiver fé, como um grão de uma mostarda, e você acreditar essa noite, assim como Abraão creu, assim como Sara creu, como todos os homens do passado creram na promessa. Se você tiver fé, se você acreditar, como o Senhor disse aqui para os discípulos, lá em Mateus 17, no versículo 20, ele diz assim, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para lá, e ele passará. E nada, absolutamente nada vos será impossível. Nada será impossível se você tiver fé. É isso que a palavra do Senhor, é isso que Deus está nos dizendo essa noite. Ele está dizendo para mim, Fran, se você tiver fé, as coisas que é impossíveis para você, eu tornarei possível na sua vida, aleluia. Ele está dizendo para você que está aí do outro lado, se você tiver fé, oramanda canta, abraçou, aleluia. Se você tiver fé, nada será impossível, nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Então nessa noite, irmãos, tenha fé, acredite no poder de Deus, acredite na palavra do Senhor, acredite na promessa, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, aleluia. Então acredita nessa noite, acredita que Deus, o Deus do impossível, Ele pode fazer esse impossível que você está vivendo se tornar realidade na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Então acredite. Talvez você está aí vivendo um momento de desespero, talvez você tenha um aluguel para pagar amanhã e você não tem condição. Mas se você crer nessa noite, se você tiver fé e acreditar naquele que te fez a promessa, o Senhor, Ele vai te socorrer. Porque a palavra diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade, na hora do sofrimento, da dor. Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus vá de encontro com a sua vida, vá de encontro com a situação que você está vivendo. Eu não sei como você está passando, talvez você vai estar aí nos assistindo, você está no leito de enfermidade e você diga, eu estou à beira da morte. Mas aquele que prometeu, Ele é fiel. Se você acreditar, se você tiver fé, o Senhor pode entrar aí nesse leito de hospital onde você está agora e nesse momento Ele pode te curar se você acreditar. Talvez você está aí no presídio e o teu maior sonho é sair daí, reconstituir sua vida, reconstruir sua família de novo. Eu quero dizer para você nessa noite que se você tiver fé, se você acreditar no Deus do impossível, aleluia, Ele vai entrar até você, Ele vai chegar até você nesse presídio e Ele vai te tirar daí, porque Ele é Deus. Tenha um coração limpo diante do Senhor. Limpa o seu coração diante de Deus. Busca a face do Senhor nessa noite, porque a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, Senhor, não despreza, aleluia. Então se quebrante diante do Senhor nessa noite, diga, Senhor, eis-me aqui. Peça para Ele limpar o seu coração, limpar os seus pensamentos. Tenha uma mente renovada em Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então tenha uma mente renovada em Jesus Cristo. Deixa Deus cuidar de você. Aquilo que é impossível para você, coloca nas mãos dele e diga, Senhor, é impossível para mim. Mas para o Senhor não é impossível, aleluia.
porque Ele é um Deus fiel, um Deus que cuida, um Deus que jamais desampara aqueles que o buscam. Então, se você buscar o Senhor de todo o seu coração nessa noite, aleluia, Ele se deixará ser achado por você. Oh, aleluia, Jesus. Pai, nessa noite nós te pedimos, feche os seus olhos onde você estiver nesse momento. Tenha um momento de oração agora com Deus. Conta para o Senhor as suas fraquezas. Conta para Ele os seus medos. Conta para Ele as suas preocupações. Porque, irmãos, eu fico imaginando Abraão subindo aquele monte, caminho de 3 dias. Abraão indo ali com o filho da promessa. E eu imagino como que não estava o coração de Abraão. Mas ele obedeceu a Deus e ele foi. Mas eu tenho certeza que durante o caminho, durante esse trajeto, eu tenho certeza que ali Abraão foi clamando ao Senhor, falando para Deus: Senhor, não deixa meu filho eu ter que fazer isso. Então nessa noite, irmão, peça para Deus, fala: Senhor, coloca diante dele, diga para ele qual é o seu medo. Talvez você está aí e você vai passar por uma cirurgia de alto risco amanhã, ou é um parente teu. Então diga essa noite, diga: Senhor, eu coloco diante de Ti nessa noite, Pai, os meus medos. Eu coloco diante do Senhor nessa noite, aleluia, as minhas preocupações. Eu coloco diante do Senhor nessa noite, Pai, os meus problemas. Eu coloco diante do Senhor, Pai, aquela dívida impagável. Vai dizendo isso para Ele. Coloca diante dEle agora os seus problemas. Coloca diante dEle agora os seus medos, as suas dificuldades. Não tenha medo de falar com o Pai, aleluia. Diga: Abba, Pai, Paizinho, nessa noite, aleluia, aleluia, aleluia. Diga: Senhor, essa noite vem de encontro comigo. Peça para Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa hora. Vá de encontro agora a cada vida, a cada coração, Pai, que se encontra angustiado. A cada coração que se encontra aflito. Ora, manda cantar, abraçou. Aleluia. Senhor, toca agora. Talvez você está aí do outro lado, talvez você perdeu um ente querido. Então que o Espírito Santo de Deus te console nessa hora. Consola agora, Pai, o coração dessa mãe que perdeu o filho. Consola o coração desse pai. Consola agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o coração desse filho que talvez está chorando, que perdeu a mãe, perdeu o pai. Oh, Espírito Santo, aleluia. Vá de encontro agora, Pai. Visita nessa hora os leitos dos hospitais com cura. Nós te pedimos nessa hora. A tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, aleluia. Então visita agora, Pai, esse irmão, onde ele estiver. Visita-os agora com cura. Talvez você está aí desesperado, que você não tem nem o que dar para os seus filhos comer amanhã. Espírito Santo, toca agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca agora nos lares. Leva, Senhor, alimento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Envia anjos essa hora para ajudar essa pessoa que precisa de um socorro, que precisa de um milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é caminho no deserto, aleluia. O Senhor preparava, Pai, ali para o povo no deserto caminho. E durante o dia o Senhor os protegia com uma nuvem, o Senhor os protegia do calor. E durante a noite, Pai, a tua palavra diz, aleluia,
que o Senhor colocava uma coluna de fogo para os aquecer do frio do deserto, aleluia. Aramanda cantar, alamanda abraçou, Ramanda cantar abraçou, aleluia. Então envia o socorro agora, Pai. Envia socorro agora para essa pessoa que precisa de socorro, esse irmão, essa irmã. Para essa pessoa que precisa de cura, envia cura agora em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é cura, aleluia. Essa pessoa que precisa de paz, nós te pedimos, envia a paz no coração dela agora em nome de Jesus Cristo. E nesse momento nós repreendemos agora todo espírito de morte, todo espírito de confusão. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Repreendemos agora todo o mal. Repreendemos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, nós repreendemos agora no poder que há no Teu nome, Jesus, aleluia. E que o Senhor vai de encontro a cada vida nessa noite, Pai. Vai de encontro com cada situação. Porque Tu és um Deus bem presente na hora da angústia. É o Senhor que sabe, Pai, o que a Fran precisa nessa noite. É o Senhor que sabe o que esse irmão, que essa irmã que está nos assistindo precisa nessa noite. Então vá de encontro, Pai, nós te pedimos, nós te imploramos, Jesus, aleluia. Ouça a nossa oração essa noite, Pai. Ouça o nosso clamor. Atenda o nosso pedido essa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. E envie o socorro, Pai, a cada vida que está necessitada, Pai. Envia o socorro, Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Que nessa noite, irmãos, que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida, toque na sua casa, toque na sua família. Que o Senhor envie o socorro que você tanto precisa, tanto necessita. Esse é o nosso pedido ao Senhor nessa noite. E que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha fé. Coloque Deus na frente dos seus problemas, aleluia. E pode ter certeza que se você colocar o Senhor na frente e você acreditar que Ele pode fazer, Ele pode fazer. Ele pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. E como Ele disse, nada vos será impossível se você acreditar. Se você tiver fé, tudo será possível àquele que crê. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe sua vida, sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. E que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo culto, em nome do Senhor Jesus. Amém?